se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O fantasma do Maracanã. O Maracanã sempre foi palco de glórias, lágrimas e sonhos desfeitos. Mas, entre as arquibancadas e corredores silenciosos, há segredos que não aparecem nas câmeras. Há quem diga que o estádio guarda não apenas memórias, mas presenças que se recusam a partir. Antigos funcionários comentam sobre barulhos inexplicáveis durante a madrugada, passos ecoando em corredores vazios, vozes que chamam por nomes inexistentes, e sombras que se movem sozinhas. Poucos têm coragem de assumir o que viram, temendo o rótulo de loucos. O mais temido de todos os relatos fala de um fantasma. Um homem, vestindo uma camisa antiga da seleção, aparece nas cadeiras mais altas. Seu olhar é vazio, mas sua presença é sufocante, como se buscasse alguém perdido no tempo. Torcedores juram já ter visto essa figura em jogos importantes, sentado, imóvel, mesmo quando todos se levantam. Dizem que, quando se olha para ele, uma sensação de frio toma o corpo, como se a própria alegria do futebol fosse arrancada do coração. Na inauguração reformada para a Copa, um vigilante afirmou ter visto esse homem dentro do campo, parado no círculo central. Nenhum colega confirmou, mas as câmeras de segurança travaram exatamente naquele instante. Apesar dos esforços para silenciar esses boatos, os rumores se espalharam. O fantasma do Maracanã se tornou lenda urbana, mas aqueles que o encaram não conseguem rir da história. Pois o estádio respira. E nas madrugadas cariocas, quando a cidade dorme, algo desperta dentro das arquibancadas. Algo que não esqueceu a dor da derrota. E para alguns, essa dor continua pedindo sangue. Um jornalista chamado Henrique decidiu investigar os relatos. Obcecado pela ideia de escrever um livro sobre lendas urbanas do futebol, ele viu no Maracanã o ponto mais intrigante de sua pesquisa. Conseguiu autorização para passar uma noite dentro do estádio. Carregava apenas uma câmera, um gravador e sua coragem, que logo começaria a se esfarelar diante do inexplicável. O estádio estava vazio, mas o vento que soprava pelas arquibancadas soava como murmúrios. Henrique instalou seu equipamento no campo, ligou as luzes e esperou. Durante horas, nada aconteceu. Apenas o render metálico das estruturas e o silêncio monumental do lugar. Mas, à meia-noite, os refletores se apagaram sem motivo. Henrique acendeu a lanterna, e foi nesse instante que ouviu passos nas arquibancadas superiores, como se alguém corresse sem fôlego. Seu coração disparou, mas decidiu subir para verificar. Cada degrau parecia pesar toneladas, e o som dos passos sempre se afastava, como se algo guiasse para mais alto, mais fundo na escuridão. Quando finalmente alcançou o topo, viu a figura. O homem de camisa antiga, sentado, imóvel. Apenas sua cabeça se virou lentamente, e 2 olhos vazios o encararam. Henrique congelou. A figura ergueu o braço e apontou para o campo, como se exigisse que ele descesse novamente. Mas a voz que ecoou em sua mente dizia outra coisa: fique. O jogo ainda não acabou. O jornalista tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. Era como se uma força invisível o mantivesse preso ali. A figura levantou-se lentamente, e o render do concreto ecoou como se o estádio inteiro estremecesse. De repente, o gramado iluminou-se por si só, mesmo sem energia. Sons de torcida começaram a ecoar, cânticos distorcidos, como vozes arrastadas do além. Henrique percebeu que o Maracanã havia voltado no tempo, mas apenas para um jogo que não existia. Jogadores espectrais correram pelo campo, sombras com uniformes que mudavam a cada segundo, às vezes eram da seleção, às vezes de times esquecidos. O placar brilhava números impossíveis, como se marcasse todas as derrotas de uma só vez. O fantasma caminhava em direção ao campo, e Henrique foi arrastado junto. Seu corpo se movia sem controle, guiado por um magnetismo macabro. No centro do gramado, o homem parou e encarou o vazio. Uma lágrima escura escorreu de seu olho morto. Então, as vozes da torcida gritaram em uníssono, não por vitória, mas por sangue. Henrique foi empurrado ao chão. O fantasma aproximou-se e murmurou: "Você escreverá a história, mas nunca sairá daqui."
Um frio mortal percorreu sua espinha quando percebeu que não estava sozinho. Outras figuras, torcedores espectrais, cercavam o campo, assistindo à cena como parte de um ritual eterno. Henrique gritou, mas sua voz se perdeu entre aplausos vazios. Horas se passaram, ou talvez dias. Henrique já não sabia. O estádio parecia preso em um ciclo interminável. A cada vez que o apito soava, um novo jogo espectral começava, e o jornalista era obrigado a assistir. Aos poucos, ele começou a perceber os rostos na arquibancada. Eram torcedores que morreram em desastres, jogadores que nunca voltaram para casa, até mesmo repórteres desaparecidos. Todos faziam parte do público eterno do fantasma do Maracanã. Henrique tentou usar sua câmera. Gravou imagens, mas quando reproduzia, só via estática e gritos distorcidos. Seu gravador captava apenas o som do vento, mas o vento dizia seu nome. O fantasma sempre voltava ao seu lado, implacável. Nunca falava muito, mas suas palavras eram lâminas. Escreva. Escreva para que nunca se esqueçam. Com as mãos trêmulas, Henrique começou a rascunhar, preenchendo páginas com descrições do horror. Quanto mais escrevia, mais o estádio parecia acalmar-se, como se fosse alimentado pelas palavras. Mas ao parar, as luzes falhavam, e a torcida gritava em fúria. Ele entendeu. O fantasma não queria apenas companhia, queria ser lembrado, eternizado. Naquela noite, Henrique deixou de ser jornalista. Tornou-se escriba de um jogo que nunca terminaria. E cada frase o prendia ainda mais naquele lugar. Sem perceber, Henrique começou a perder sua forma. Sua pele tornava-se translúcida, sua voz já não ecoava como antes. Ele estava sendo absorvido pelo estádio. O fantasma olhou para ele uma última vez, e pela primeira vez sorriu. Não era um sorriso de paz, mas de triunfo. Mais um havia sido capturado pelo ciclo eterno. Na manhã seguinte, os seguranças encontraram apenas a câmera quebrada, o gravador e um caderno com páginas manchadas. Nenhum sinal do jornalista foi encontrado. As autoridades disseram que ele havia fugido ou sofrido algum acidente fora dali. Mas entre os funcionários, correu a verdade que ninguém ousa registrar oficialmente. O fantasma do Maracanã ganhou um novo cronista. Dias depois, em uma partida, torcedores afirmaram ter visto um homem estranho sentado sozinho no alto da arquibancada, escrevendo em um caderno invisível. Sua presença gelava o ar, e seu rosto lembrava vagamente Henrique. O estádio continua sendo palco de emoções, mas para alguns olhos atentos, as arquibancadas escondem mais do que se pode imaginar. Pois cada jogo, cada derrota e cada lágrima ecoam na eternidade. E o fantasma do Maracanã jamais permitirá que o silêncio reine em suas paredes. História por J.T. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.